Pessoal, só para a gente terminar o nosso assunto de separatrizes, esse vídeo vai ser bem rapidinho e nele a gente vai ver a nossa segunda metodologia de cálculo dessas separatrizes, tá? Então, nessa segunda metodologia, a gente não vai considerar a mediana dentro dos conjuntos de dados. Então, o nosso primeiro passo é identificar a mediana foi identificada e a mediana equivale ao segundo quartil. Para cálculo do primeiro quartil e do terceiro quartil, a gente vai eliminar essa mediana do conjunto de dados. Então, quando a gente tinha lá 4 dados considerando a mediana, a gente passa a ter 3 dados, tanto no primeiro subconjunto quanto no segundo subconjunto. Joia? Como a gente passa a ter 3 dados e a gente precisa dividir esse subconjunto ao meio, o primeiro quartil vai ser exatamente o elemento que divide esse subconjunto ao meio. Então, sobra um elemento à esquerda e sobra um elemento à direita desta divisão. Então, o elemento de valor 6 equivale ao primeiro quartil. A mesma análise a gente faz para o segundo conjunto de dados. A gente tem 3 elementos no subconjunto e a gente quer pegar a mediana desses elementos, que equivale ao terceiro quartil. Então, o terceiro quartil vai ter o valor de 8, tá joia? Vocês percebam que, talvez por não precisar fazer a média, possa parecer mais simples essa metodologia, mas ela só aparenta ser mais simples porque, neste caso, a gente está trabalhando com uma quantidade ímpar de dados, tá? Se a gente estivesse trabalhando com uma quantidade par de dados, a outra metodologia pareceria mais simples, tá? As duas são corretas. Tem autores que consideram uma, tem autores que consideram outra. A gente vai trabalhar prioritariamente sempre considerando a mediana, tá? Então eu mostrei para vocês aqui essa metodologia que também é aceitável, mas a gente vai dar prioridade à metodologia que a gente viu no vídeo anterior, que é considerando a mediana nos conjuntos de dados. Tá joia? Eu vou deixar uns 2 exercícios para vocês treinarem aí. A gente já tem a definição do nosso primeiro, segundo e terceiro quartil. Vamos para a última definição da nossa aula, que é a distância interquartil, ou conhecida também como faixa interquartil. Nada mais é do que a distância ou a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Essa distância interquartil dá uma boa noção de como que os dados estão concentrados, tá? Ou, em outras palavras, de como que os dados estão dispersos, beleza? Então vai ser a nossa primeira medida de dispersão antes da gente entrar e conhecer a noção de variância e de desvio padrão. Então vamos aplicar essa distância interquartil no nosso exemplo. Vocês vão perceber que a gente vai acabar tendo 2 valores de distância interquartil. Um para quando a gente considerou a mediana e outro para quando a gente não considerou a mediana. Então, no nosso primeiro exemplo, na nossa primeira resolução, a gente encontrou que Q3 valia 7,85 e que Q1 valia 6,15. Para estes valores, a nossa distância interquartil é de 1,7. Isso aqui significa que 50% dos dados se diferenciam no máximo em um valor de 1,7. Tá? Para o nosso segundo exemplo, em que a gente não considerou a mediana, a gente encontrou lá que o nosso terceiro quartil valia 8 e que o nosso primeiro quartil valia 6. Então, para isso, a distância interquartil foi encontrada como 2. Tá? Vocês percebam que são 2 metodologias diferentes
que são corretas, mas que trazem resultados diferentes, tá joia? Como eu já adiantei, a gente vai considerar sempre a mediana. Então, a nossa distância interquartil vai ser de 1,7. E qualquer dúvida, eu estou online no Classroom para solucioná-las. Um abraço e até mais.